Olá, irmãos. Nós vamos ver hoje nesse vídeo um assunto que costuma ser muito debatido, né? Que é a base bíblica para o cessacionismo, né? Isso por conta do fato de que o pentecostalismo ele é totalmente necessitado de que o continuismo exista como algo bíblico. Porque se o continuismo não existir como algo bíblico, todo o movimento pentecostal e neopentecostal se torna falso. Porque a espinha dorsal do pentecostalismo são os dons. Por exemplo, nos acusam muito de, às vezes, dar ênfase demais na questão do cessacionismo, dizendo que são coisas secundárias, etc. Mas só que os continuistas, por exemplo, os assembleanos, não vão tratar o continuismo como uma questão secundária. Na verdade, para eles, o continuismo é uma questão essencial. Ao ponto de, se você tirar do movimento pentecostal, desde sua primeira, ou segunda ou terceira onda, a questão dos dons, no aspecto cessacionista, o movimento deles acaba. Lembrando, é claro, que o cessacionismo não nega que todos os dons, não afirma que todos os dons cessaram, mas somente que alguns que estavam vinculados aos apóstolos e a revelação, produção da revelação em relação ao cânon, esses que estavam vinculados a esses dois pilares cessaram. Enquanto outros dons que não estavam vinculados nem aos apóstolos, nem à produção do cânon, continuam normalmente. Então, de certo modo, até no cessacionismo há um continuismo de dons, só que ele não é completo, entende? Nós não acreditamos no fim de todos os dons, nós acreditamos na interrupção por causa do fim apostólico e do cânon completo de alguns dons. Dito isso, eu me propus a fazer uma série de estudos. Você pode perceber o meu tom. Eu não estou com pressa de nada. Entendeu? A Assembleia de Deus fez 113 anos. Né? Eu não estou com pressa. Sabe? Se vocês estiverem com pressa, vocês querem alguma coisa rápida, muito animada, vão para a Escola do Discípulo, vão para o Iago Martins, aí vocês vão dizer... Aquela parada muito youtuber, não é aqui. Aqui é uma aula de teologia exaustiva e para quem ama a carnalidade é uma aula chata, mas para quem ama a palavra de Deus, uma rica refeição. Então, se você quer ficar por aqui, fique por aqui. Se você veio com a proposta de saber outra coisa, esse lugar aqui não é seu, tá bom? Não é para você. Então, vamos lá. O que eu me propus a fazer nessa série de estudos a respeito do cessacionismo? Dar a base bíblica para ele. Basicamente, nós temos alguns tratados a respeito do cessacionismo de forma mais exaustiva. Você vai ver na história B.B. Warfield, você vai ver o próprio John MacArthur mais recentemente, você vai ver algumas coisas mais seletas entre os reformadores, por não ter esse teor pentecostalizado da virada do século XX, que faz com que esse assunto tome uma proporção que antes ele não possuía. Então, você vai ter ali em B.B. Warfield ou em Roykman alguns tratados um pouco mais exaustivos, e no próprio John MacArthur também, a respeito do cessacionismo. Ou, por exemplo, em O. Palmer Robertson, também você vai ter algo muito bom a respeito do cessacionismo. Mas em todas as minhas pesquisas nessa área, na qual eu me especializo, me aprofundo, como alguns sabem, eu não vi alguém que tenha feito isso aqui que eu quero me propor a fazer com vocês. Esse é um trabalho original, um trabalho autoral, no qual eu vou pegar os 20 dons. Existem 22 nos quais Paulo inclui, no termo grego, como dom, casamento e celibato. Mas casamentos, contando então 22, mas casamento e celibato, eles não têm um teor paracletológico. Então por isso que ele não vai entrar nessa lista aqui, porque não faz sentido, não é a minha intenção
tratar desse assunto aqui. Então, o que eu vou me propor a fazer aqui é fazer a explanação dos 20, não dos 22 termos que se refere a dom, mas dos 20 dons paracletológico, pneumatológico, paracletológico das Escrituras. Os 20 que aparecem nas Escrituras serão expostos e explicados aqui. O primeiro é em relação à base bíblica do dom ministerial de apóstolo. Então, esse primeiro vídeo da série vai ser especificamente sobre o apóstolo. Em seguida a esse vídeo, eu vou falar, por exemplo, sobre profetas. Em seguida ao profeta, eu vou falar sobre línguas. E assim, em sequência, até esgotarmos, primeiramente, o bloco de dons que cessaram, por conta desse teor cessacionista. Após, são 10 dons que cessaram, já te adianto. Após tratar sobre esses 10 dons que cessaram, um por um, dando a base bíblica para toda a sua cessação, que é o que mais reclamam, né? Em seguida, então, eu vou me propor a falar sobre o continuismo dentro do cessacionismo de outros 10 dons, como pastor, ensino, misericórdia, e que a gente vai ver um por um. Mas hoje, essa primeira aula da série, a base bíblica para o cessacionismo, vai ser a respeito do dom ministerial de apóstolo. Antes de começarmos, então, eu só quero dizer mais uma coisa. Tudo isso que eu escrevi aqui existe anteriormente a isso como um livro. Muito importante, existe como um livro. Eu estou escrevendo um livro intitulado A Base Bíblica para o Cessacionismo. Então eu peguei o que eu escrevi no meu livro, que vai estar abaixo dessa descrição, abaixo na descrição desse vídeo, em formato PDF para você poder ler, e coloquei aqui e vou trabalhar esses assuntos com vocês. Então, fiquem aí e aguardem uma excelente aula a respeito da base bíblica para o cessacionismo, por Hugo Badini, no caso eu. Vamos lá, o dom ministerial de apóstolo. Então esse é o primeiro que trataremos. Algumas pessoas vão dizer que o apostolado não é um dom. O primeiro a argumentar a respeito disso é o Nicodemos. Você pode ir no YouTube, você vai ver lá, ele fez aquele livro, né? Não gostei do livro. Os Apóstolos. Não achei um livro que realmente seja coeso com a doutrina reformada, nem o que a Bíblia apresenta, por alguns motivos. Mas ele vai apresentar nesse vídeo, você pode procurar no YouTube, que ele não considera o apostolado como um dom. Mas só que o apostolado como ele vai falar que é um ofício extraordinário. Mas só que no termo de como uma dádiva de Deus, como um ofício dado por Deus, quando a gente vai ver ali a escolha de Matias para ficar no local de Judas, a gente vê que Pedro aplica algo muito interessante. Ele fala assim, fique outro como seu episcopado. Ou seja, realmente o sentido ali é que é uma dádiva, é uma posição especial. Ainda que se manifeste como um ofício, nós não desconsideramos como um dom. Nós reformados, cessacionistas, não desconsideramos como um dom. Ainda que tenha esse termo mais ministerial, ele não deixa de ser uma dádiva de Deus. Paulo mesmo constantemente diz que segundo a graça que me foi dada, sabe? Então ele tem esse termo de dom, e Paulo em Efésios 4 vai usar o termo dons para apóstolos diretamente. Ele vai falar o seguinte, subindo o cativeiro deu dons. Deu dons, ele usa o termo. Em seguida ele fala, deu uns para apóstolos. Deu dons, deu uns para apóstolos. Deu outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esse deu dom e deu para apóstolo, ele faz uma ligação de que Paulo realmente está falando que o apóstolo é um dom. Paulo fala assim. Agora, se o Nicodemos discorda, todo o respeito do mundo ao doutor, mas ele está errado e a opinião dele acaba que não interessa diante do texto e como ele se apresenta. Para quem me conhece sabe que eu não sou essa questão de não vamos abordar os diversos prismas de perspectiva, não.
Se uma interpretação é clara na Escritura, quem interpretar errado está errado. Ponto final. Ah, o Nicodemo, problema do Nicodemo. Todo respeito ao irmão, o irmão está errado, ponto final. Posto isso, não é só uma opinião minha, mas é muito comum tratar o apostolado como um dom. Até o Wayne Grudem, em sua... Eu não estou com ela aqui, ela está lá na minha biblioteca. Até o Wayne Grudem, ele vai tratar o apostolado como um dom. Né? O Wayne Grudem é um continuista, né? Um dos que mais dão argumentos. Ele até inventou a heresia da profecia falível. E ele é quem dá munição para os continuistas calvinistas, né? Até para os pentecostais. E ele mesmo coloca o apostolado como um dom. Né? Então, não é dentro do ecossistema paracletológico, é muito comum chamar o apostolado de dom. Ok? Mais um comentário sobre Nicodemo. Nicodemo vai fazer essa dicotomização falando que apostolado não é dom, para ele ter uma posição continuacionista. Porque um grande problema apologético entre os pentecostais, que não admitem apóstolos como Paulo ou Pedro, é que quando a gente realmente considera apóstolos como um dom, e você acaba falando que realmente apóstolos como Paulo ou Pedro não existem, você vai estar dando realmente partindo de um princípio cessacionista, porque você vai ter que argumentar a partir disso. É por isso que alguns continuistas vão tratar realmente o apostolado como um missionário hoje, né? Então eles não vão eles não vão dar o braço a torcer falando que apóstolos não existem, definitivamente não existem. Na verdade eles existem, mas são comissionados, etc. O que é infundado a partir do dom de evangelista ou dom de ensino, por exemplo. Mas mais para frente a gente vai ver isso. Mas é realmente uma política teológica do Nicodemos fazer essa separação para que possa haver uma harmonia entre, por exemplo, a Assembleia de Deus, que não acredita em apóstolos, como Paulo, Pedro, etc., mas que não vai dar o braço a torcer que está fazendo uma estrutura de argumentação cessacionista, porque já que não existe apóstolo, você tem que provar que o apóstolo não existe por algum motivo cessacionista. E ele acaba desenvolvendo isso no livro dele, Os Apóstolos, dos quais eu repito, eu não gostei de ter lido. Então, vamos tratar então do dom ministerial de apóstolo, pois a definição de dom que eu dou o dom é uma autoridade dada por Deus e é uma manifestação do Espírito Santo. Então, se o apostolado é uma autorização, é uma dádiva dada por Deus, então realmente ele é um dom ministerial de apóstolo, né, que eu coloquei aqui. Essa minha forma de trazer a base bíblica para o cessacionismo tem um método que eu uso para um método de ensino. Eu, como aqui um professor de teologia, eu fiz um método que eu acredito que é um método ótimo para se entender o que vamos aprender aqui. E aqui está a estrutura do método, né? A gente tem 3 pilares principais. O primeiro pilar é a característica do dom. Característica do dom. E o que significa isso? É o seguinte: quais são as características intrínsecas de cada dom? Lembrando que eu vou aplicar isso aqui não somente ao dom de apóstolo, mas essa é a estrutura do meu método para todos os dons. Ou seja, como eu chego à verdade do cessacionismo, como eu chego à sua base bíblica. Ok? Então, quais são as características intrínsecas de cada dom? Ou seja, qual é a característica do dom de apóstolo que o diferencia dos outros? Algo que possui uma característica, por exemplo, eu tenho essa carteira e eu tenho esse controle. O que faz os dois serem diferentes? O controle possui características que o fazem ser um controle e a carteira possui características que a fazem ser uma carteira. Então, quais são as características do dom de apóstolo ou do dom de apostolado que os difere dos outros dons? E assim, por conseguinte, o que difere o dom de profecia do dom de língua? Quais são as características intrínsecas de cada dom? O segundo pilar se refere à função. Quais são as funções intrínsecas de cada dom? Isso é muito importante, porque um apóstolo ele vai ter uma função que, por exemplo, o profeta não vai ter.
O apóstolo vai ter uma função que, por exemplo, o pastor não vai ter. O apóstolo vai ter uma função que tem o dom de presidência não vai ter. Então, quais são as funções que fazem com que um apóstolo seja um apóstolo e um pastor seja um pastor? Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o seguinte, a dedução lógica. A dedução lógica, para doutrinas um pouco mais difíceis, é imprescindível. Porque a dedução lógica, ainda que ela seja usada por quem deduz, ela está totalmente vinculada ao seu contexto. Logo, ela não é uma dedução lógica na qual você infere ou inventa a partir do que você está dizendo. Por exemplo, a Trindade, a doutrina da Trindade. Quando você vai à Escritura para ver um texto exaustivo sobre a Trindade, você não vai o ter. Você vai ter que pegar um versículo aqui, outro ali, outro acolá, fazer uma estrutura teológica e deduzir logicamente. Deus é um ser único, dividido em 3 pessoas. É um único Deus coexistindo em 3 pessoas distintas. Porque é isso que a Escritura ensina, e é isso que se deduz logicamente dela. Então, a dedução lógica é o terceiro pilar muito importante. Por quê? Porque a partir das características e funções de cada dom, o tal dom analisado cessou ou continua. Percebe? Você vê todas as características de um dom, todas as funções de um dom, e em seguida você conclui que se ele continua ou se ele cessou. Percebe? Não tem a ver com a minha experiência pessoal, não tem a ver com a sua experiência pessoal, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a proposta das Escrituras. Ao apresentar as características, ao apresentar as funções e dizer, olha, isso se encerrou. Olha, isso é impossível hoje, por suas características e por suas funções. Esse dom cumpriu o seu objetivo. Então, essa é a dedução lógica que há no cessacionismo, na qual nós chegamos à conclusão bíblica de que este dom cessou. Ah, não, mas isso aí... Não, que... existem apóstolos como Pedro ou Paulo hoje? A gente volta à questão. Aí você fala, não, de maneira nenhuma. Baseado em que você fala isso? Não, porque Paulo e Pedro e os outros apóstolos foram um grupo especial no qual Jesus apareceu para eles, eles viram Jesus ressurreto, eles foram chamados especificamente, eles operavam milagres. Característica, funções e dedução lógica. Você faz isso. A não ser que você tenha chegado na fé ontem, né? Então, mas você faz isso para um monte de coisa. Trindade, união hipostática, ubiquidade de Cristo. Tudo isso são doutrinas, pilares da fé, para falar assim, e são doutrinas que precisam de dedução lógica. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Então, a dificuldade está entre os olhos de quem vê e quem vê. O problema, muitas vezes, é você mesmo. E a gente aqui não está escolhendo isso em vista do pentecostalismo, em vista do neopentecostalismo e de seus males. Não é o problema deles, cara. Deus irá o julgar. Nós estamos falando isso aqui porque é verdade, entendeu? Se isso lhes afeta, aí é um outro problema. Mas por meio da característica, função e dedução lógica, meu amigo, nessa estrutura aqui, nós conseguimos chegar ao fato de que esses não cessaram e aqueles continuam. Aí aqui é o início e vamos lá. A partir daqui vocês não vão ver mais a minha imagem, mas vão acompanhar só por meio da gravação. O título, A Base Bíblica para o Cessacionismo, que é o título do livro que eu estou escrevendo. Método, característica mais função mais dedução lógica. Por meio das características e funções de cada dom, demonstrar a inviabilidade ou a viabilidade destes hoje. Aqui embaixo eu botei para vocês todos os versículos
que citam esses 20 dons. Então, de uma forma muito boa, esses 4 versículos resumem todos os dons da Escritura, até o do Antigo Testamento. Então, eu coloquei eles aqui para vocês terem um texto no qual os dons são citados. E, em seguida, eles aqui serão explicados. Romanos 12, 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, eu estou usando a ACF, eu só uso Almeida. Segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Romanos 12, 6. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou pastores e mestres. Efésios 4, 11. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. E por fim, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, mesmo capítulo, versículo 28. E todos esses citados, eles formam esse sistema aqui. Essa enumeração de dons, que no caso contamos como 20. No cessacionismo, nós ensinamos dessa forma. Você pode ver, está enumerado de 1 a 20. De 1 a 10, você pode ver, está em vermelho. Eu botei a quadradinho embaixo ali. Cessaram. Você consegue ver por aqui. Cessaram. Do 11 ao 20, continuam. Continuam. Então, esses cessaram e esses continuam. Percebe? O cessacionismo não acredita que todos os dons cessaram, mas que somente metade deles cessaram. Os quais são o dom ministerial de apóstolo, ou do apostolado. Todos esses aqui não tem referência aqui, pois já foram referidos nos versículos acima, todos. O dom ministerial do apostolado, o dom ministerial de profeta, o dom de línguas idiomáticas, o dom de tradução, interpretação desses idiomas, por conseguinte, o dom de espírito de sabedoria, o dom de espírito de ciência, o dom de discernimento de espíritos, o dom de curas, o dom de milagres, o dom da fé operacional, cessaram. E um por um desses serão explicados no decorrer dessas aulas, nessa grade, nessa playlist que eu vou fazer para vocês. Os que continuam, e são todos vistos hoje, isso é maravilhoso, entre nós, é o dom ministerial, de evangelista, o dom ministerial do pastorado, o dom ministerial de mestre, o dom de socorro, o dom de governo, o dom de serviço, que é o diácono, o dom de exortação, encorajamento, o dom de contribuição, o dom de presidência, presbíteros, e o dom de misericórdia. Todos esses também terão, cada um separado, uma aula. E cada um terá as características, vou pegar versículo por versículo da Bíblia. Característica do dom de línguas. Todas as características. As características, as funções do dom de línguas, a função. Dedução lógica. Pelas características e função, esse dom cessou atingindo seu objetivo ou continua e nós o precisamos até hoje? Então, um por um, terá versículos demais.
Então, a partir desse slide para frente, nós já começamos a entrar especificamente no dom ministerial do apóstolo, no dom ministerial do apostolado. Tá bom? Então vamos lá. Aqui então temos o seguinte: averiguação das premissas cessacionistas para validação dos fatos biblicamente. Mais uma vez, não é uma questão opinativa, mas é uma questão bíblica ou não. Comentário introdutório. Como já falado acima, vou usar o método da característica mais função mais dedução lógica de cada dom individualmente, conforme eles se apresentam no texto, para demonstrar como este chegou ou não ao seu objetivo desejado por Deus, mostrando então a possibilidade e a impossibilidade dele continuar hoje para com a Igreja de Cristo na Terra. A ordem abaixo não é necessariamente a ordem cronológica das Escrituras, pois é certo que os apóstolos apareceram posteriormente aos profetas, por exemplo, ou que o dom de línguas sequer apareceu no Antigo Testamento. Mas a ordem presente é a que este teólogo, no caso eu, acha mais didática e que mais será útil para assimilação e memorização, como também é uma ordem que certamente não trará ônus ao entendimento bíblico coerente. E ao final, para cada dom, farei apologética contra os argumentos possíveis mostrados pelos continuistas, na história, mostrando como eles são antibíblicos. Seguindo, então, a gente chega ao primeiro formato da estrutura que eu uso, que são as características do dom. E a gente vai estar falando aqui, nesse vídeo, sobre o dom ministerial do apostolado. Primeira característica. E olha, se você tem uma Bíblia, pause esse vídeo enquanto a gente vai discorrendo pelas características e leia a base bíblica. Não é isso que tanto querem? Então tá aqui, ó. É só ler, ó, Mateus 10:1, Marcos 3, 13, 14. Esses textos são claríssimos, assim. Lucas 6, 12, 13, João 15. Então, assim, todos têm base bíblica direitinho. Então é só parar e ler. Dá uma pausa. Cada um que eu falar e comentar, você para e dá uma lida nos textos, ok? Isso aqui é um estudo, é uma aula, ok? Primeira característica do dom ministerial do apostolado. Os apóstolos foram empossados no cargo diretamente pelo Senhor Jesus, o que faz com que um apóstolo não possa ser nomeado por si mesmo ou por outrem. Ok? Aqui a gente tem as referências bíblicas. Quais implicações disso? Nenhum homem, isso é muito comum no Brasil, mas nenhum homem pode se autonomear apóstolo. Nenhum homem no Brasil, nenhum homem em algum movimento pode se autodeclarar apóstolo. Por quê? Porque os apóstolos foram empossados no cargo diretamente pelo Senhor Jesus. Seja os 12, aí eu botei aqui Mateus 10, do 1 ao 4, depois eu botei a questão de Matias aqui, de Atos 1, percebe? Estou dando a base bíblica, do 1 ao 15 a 26, ou Atos 26, do 12 ao 18, que Paulo fala que o Senhor Jesus apareceu a ele e o empossou no cargo de apóstolo. E esse homem também não pode ser nomeado por outrem, ou seja, você tem um grupo de pessoas, você é fundador de igreja, isso é muito comum no Brasil, o cara sai fundando igreja por vários lugares, aí auto-intitulam ele apóstolo, é apóstolo da igreja, apóstolo daquele local e etc. Então ele não pode ser nomeado ou empossado por outra pessoa,
Somente o Senhor Jesus pode, por característica do Novo Testamento, empossar um apóstolo. Então, só por essa característica aqui, a gente já dá um corte bem fatal em tudo, né, basicamente. Todos os apóstolos de hoje. Vamos lá. Segunda característica. A doutrina que ensinavam foram dadas e ensinadas diretamente pelo Senhor Jesus. E não eram elas de cunho particular e pessoal. Mais uma vez as citações bíblicas aqui. Isso é muito importante. Os 12 apóstolos que andavam com o Senhor Jesus Cristo, eles receberam a doutrina que eles ensinaram posteriormente à igreja e que fundamentou a igreja e fundamenta diretamente do Senhor Jesus. Eles não inventaram a doutrina, eles não criaram a doutrina, mas eles receberam do Senhor Jesus. Há algumas e Judas. Matias foi colocado no lugar de Judas, tendo como característica o seguinte: ele precisava estar com os discípulos desde o batismo de João até o momento que o Senhor ascendeu aos céus. Então eles têm que estar dentro do período de ensino do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o critério estabelecido pelos apóstolos, para que eles se fizessem testemunha juntamente com eles. Paulo fala a mesma coisa em Gálatas. O meu evangelho eu não aprendi de homem nenhum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Então todos os apóstolos tinham a doutrina que ensinavam, como doutrinas ensinadas diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Nenhum apóstolo ensinava a doutrina primária, mas era sempre de uma forma secundária ao primado do Senhor Jesus ensiná-los. Ok? Terceira característica. Aqui está as citações, vocês podem ler. Os apóstolos eram testemunhas oculares da ressurreição corpórea e física do Senhor Jesus Cristo, tendo-o visto, tocado, comido com ele, em alguns casos, ou como Paulo, tendo recebido mandamentos expressos do Senhor pessoalmente, como foi na estrada de Damasco. Essa característica aqui é muito interessante, porque realmente é uma característica imprescindível. E Pedro diz isso, né, na nomeação de Matias. É necessário que se faça testemunha conosco da ressurreição. Então os apóstolos, por característica, eles eram testemunhas oculares da ressurreição. Eles tocaram o Senhor Jesus, comeram com ele. Por exemplo, na estrada de Damasco, Paulo não teve uma visão. Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. O Senhor Jesus não estava nos céus, o Senhor Jesus estava na estrada de Damasco. Paulo foi testemunha ocular do corpo ressurreto de Cristo. Entende? Ok. Mais uma característica. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus autoridade sobre doenças, sobre a natureza e sobre demônios. Sobre a natureza, coisas extraordinárias. Por exemplo, o Senhor Jesus mesmo fazia essas coisas. Ele andava sobre as águas, por exemplo. Então, assim, isso aqui é algo que não é normal, entendeu? Multiplicava pão e peixe. Os apóstolos também tinham esse tipo de autoridade para operarem sinais e prodígios e milagres entre o povo. Isso aqui quebra essa perspectiva do pentecostal e querer aplicar os textos do Novo Testamento que o Senhor Jesus fala aos apóstolos a eles, como se eles fossem fazer esses sinais e nunca fazem, né? Então isso é uma característica dos apóstolos. Eles possuíam autorização divina para curarem todo tipo de enfermidade. Eles possuíam autorização divina para curarem todo tipo de enfermidade a qualquer momento, mas sempre guiados pela vontade indicativa do Espírito. Os apóstolos sabiam quando deveriam curar, como também sabiam que não teriam falhas nas curas ou nas expulsões dos demônios. Os sinais apostólicos sempre possuíram caráter inquestionável, ao ponto de que os que não podiam os negar os caracterizava como sendo obras do diabo ou de deuses pagãos. Isso é muito importante, porque quando a gente vê nessa perspectiva, a gente vai jogar por terra a falácia dos pentecostais, que acham que a gente fica... Eu não sou muito de fazer isso, mas alguns sensacionistas questionam eles de por que vocês não vão nos hospitais, por que vocês não vão... Aí eles falam assim, não, os milagres acontecem quando Deus quer, e não quando a pessoa quer na hora que ela quer.
Mas no cessacionismo não se ensina isso. Eu mesmo nunca fiz esse tipo de argumento. Olha só. Eles possuíam autorização divina, ou seja, eles já tinham a vontade de Deus sobre eles. Deus já disse para eles, autorizando-os, curem. Não foi isso que Jesus disse? Ide, curai. Então, assim, eles já tinham a vontade de Deus em relação ao que eles iam fazer. O que há aqui de tensão é que se eles faziam a qualquer momento a esmo, e não vemos assim. A gente vê que o Espírito guiava eles para curar as pessoas, como Jesus no tanque de Betesda curou um paralítico específico, e não todos os paralíticos que estavam ali. Então, a gente vê que realmente a vontade de Deus que guiava, mas só que a vontade de Deus é uma vontade autorizada. Não é igual a dissimulação pentecostal que fala que, por exemplo, tem uma pessoa cega. Eles nunca conseguem curar ninguém. Aí quando alguém fala, cura esse cego aí, não, é na vontade de Deus, é quando Deus quer. Aí é mole, pô. Você está manipulando. Aí quando alguma dessas manipulações parecem mais verdadeiras, você fala, viu, né? Nesse momento Deus quis. Não. Você não está autorizado a fazer, você está manipulando a verdade. Os apóstolos estavam autorizados a fazer e faziam. E um outro ponto interessante é que a vontade do apóstolo também participava disso. O apóstolo queria, porque senão os pentecostais vão ter que deduzir que, ao mesmo tempo que Deus queria operar o milagre, o apóstolo não estava querendo. Mas isso não cabe. São duas vontades simultâneas, e quem guiava essas duas vontades, a de Deus na autorização e do apóstolo ao fazer, era também o Espírito Santo, que guiava-os indicativamente a fazer isso ou aquilo. Por isso que eles eram guiados pelo Espírito Santo. Continuando, os apóstolos sabiam quando deveriam curar. Eles sabiam isso. É isso que a gente vai tratar mais à frente, no que Paulo chama em 1 Coríntios 12, de dom da fé. Ali não é fé salvífica. Ali é uma fé operacional. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis mover montes de lugar. Então, essa percepção de que eles poderiam fazer naquele exato momento tal cura, por isso que quando fala, por exemplo, de Estevão, de que ele era cheio do Espírito Santo e de fé, e por isso fazia prodígios, é porque o Estevão ele tinha isso de ser guiado pelo Espírito e ele sabia quando ele deveria e poderia curar. E os apóstolos também sabiam, isso é muito interessante, que não teriam falhas nas curas ou nas expulsões de demônios. Os pentecostais falham o tempo todo. Por quê? Porque eles não têm um dom. E eles nunca têm êxito. Mas os apóstolos, eles nunca tinham falhas, nem nas curas, nem nas expulsões de demônios. Eles sempre eram infalíveis. E você não vê na Escritura nenhuma falha, nenhuma expulsão que não deu certo, nada disso. O que muitas vezes você tem é... Muitas vezes o que você tem são estilos de cura. Vou deitar em cima do morto 3 vezes. A primeira falhou, a segunda falhou. Não, eu vou curar o cego 2 vezes. Na primeira falhou. Não é isso, é só estilos, mas nunca falha finalmente. Não é igual os pentecostais e continuistas, que têm falhas e erros e até inventaram uma heresia da profecia falível para tentar se justificar. Porém, os apóstolos eram infalíveis. Os sinais sempre possuíram, certo? Sempre possuíram caráter inquestionável. Nunca, diante das curas do Senhor Jesus e dos apóstolos, as pessoas questionaram se as outras foram curadas. Eles até fizeram um interrogatório sobre um cego lá de nascença. Ele falou, olha, se ele é um ímpio, falando sobre Jesus, se ele é um ímpio falso, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu posso ver. Então, por exemplo, os fariseus, eles nunca questionavam se Jesus realmente fazia milagres ou não. O que eles questionavam era a procedência desses milagres. Eles falavam, olha, isso aí é do espírito de Beelzebul. Aí por isso que Jesus falou, olha, blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão, etc. Mas assim, a questão de estar acontecendo ou não sempre foi inquestionável. Pois estava acontecendo.
Aí eu botei aqui, ao ponto que os que não podiam os negar os caracterizavam como sendo obras do diabo ou como deuses pagãos. Como aquele homem que foi curado por Paulo e Barnabé estava na situação. E as pessoas começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e eu acho que Saturno ou algum outro deus, sei lá o nome que eles deram, não lembro. Júpiter e etc. E associaram eles a deuses pagãos. Trouxeram um touro para ser sacrificado diante de Paulo e Barnabé porque os deuses desceram entre nós. Quando Paulo ele foi picado pela cobra, cumprindo-se Marcos 16, o que há ali é Paulo sendo associado a um deus, né? Tipo, os deuses desceram, estão conosco. Antes ele era um condenado, mas depois ele virou Deus por causa do sinal. Então, essa negação ou essa falha dos sinais nunca existiram entre os apóstolos. Sempre existem entre os falsos mestres, entre os falsos profetas, falsos apóstolos dos nossos dias, falsos curandeiros, mas entre os apóstolos, não. É uma das características deles. Outra característica, os apóstolos tinham o poder de perdoar pecados. Isso é muito interessante. Algo não é sim. Por isso que eu falo, vocês ficam se comparando aí aos apóstolos, falando que você é embaixador de Cristo, que Cristo em você fala. Não fala não, parceiro. Bote-se no seu lugar, os apóstolos eram um tipo de gente que vocês não são, nem nós. Eles eram uma característica especial do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus comissionou. Os apóstolos tinham o poder de perdoar pecados. Aqueles que retiverem será retido, aqueles que perdoarem serão perdoados. Os pastores não têm, os profetas, os evangelistas não têm, mas os apóstolos tinham. Os fariseus questionavam Jesus. Com que autoridade perdoa os pecados? Aí Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levante e anda. Então os sinais servem para comprovar a autoridade. Né? Esse texto explica isso também. E a mesma coisa acontece com os apóstolos. Os apóstolos, como representantes do Filho do Homem, de Cristo, eles também poderiam perdoar pecados. Poderiam entregar pessoas a Satanás, etc. Como eu botei aqui também. Olha só. Os apóstolos tinham o poder de perdoar pecados, de conceder o Espírito Santo pela imposição de mãos. Está vendo de onde os pentecostais... Percebe que os pentecostais eles tiram essas coisas de imposição de mãos, etc., da leitura errada que eles fazem do texto. Eles realmente acham que os textos do Novo Testamento são aplicados quando o Senhor Jesus fala, os apóstolos são aplicados a eles. Como se Jesus estivesse falando à igreja e não especificamente aos apóstolos. Até a paz do Senhor pentecostal é uma interpretação errada de Jesus falando aos apóstolos, comissionando aos apóstolos de na casa onde desceres a vossa paz, ali habitará a paz. Aí eles dão a paz do Senhor. Você não tem autoridade para dar a paz do Senhor para ninguém, cara. Para repousar a paz sobre a pessoa. Isso é algo extraordinário. O Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos. Por isso que em Atos 8, eu botei até esse texto aqui, aquele Elimas, se eu não me engano, o mago, queria comprar de Pedro esse poder aqui, de conceder o Espírito Santo. E também esse texto é maravilhoso para refutar a heresia de Parham, né, sobre o batismo o batismo do Espírito Santo ter vinculado às línguas. Atos 8 mostra que, na verdade, o dom do Espírito, segundo Pedro, é o próprio Espírito Santo e não as línguas. Mas isso é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Eles têm autoridade de conceder o Espírito Santo pela imposição de mãos, como também de entregar alguém à morte ou a Satanás. Vocês podem se lembrar de Ananias e Safira. Ou você pode lembrar de Bar Jesus, que foi cegado por Paulo. Ou aquele homem que fazia sexo com a madrasta, que foi entregado a Satanás por Paulo. Então, conforme o Espírito Santo os concedia. Aí eu botei os textos aqui. Então, essa é mais uma característica apostólica que bota um mundo de diferença entre nós e eles, como cristãos e funções, como também bota um mundo de diferença entre os apóstolos verdadeiros e os falsos. Interessante, né? Mais uma característica.
Foi também uma característica comum entre os apóstolos em seus ministérios o desprezo, a miséria, o sofrimento e a morte por parte do mundo. Nenhum deles viveu uma vida confortável, tranquila, bem-quista pelas pessoas ou sem mortes terríveis. Desde Tiago degolado até João exilado, todos eles cumpriram em seus corpos as marcas do sofrimento do Senhor Jesus pela Igreja e beberam o cálice de sua ignomínia. Incrível, né? Porque nenhum deles viveu uma vida sem sofrimento. Aqui tem todos os textos. E muito diferente, mais uma vez, dos apóstolos de nossos dias, que vivem vidas luxuosas, vidas requintadas, vidas cheias de dinheiro, cheias de luxo, sem perseguição nenhuma, sem oposição nenhuma. Vocês têm que lembrar que quem crucificou Jesus foi o povo de Deus, juntamente com os ímpios. Hoje os apóstolos, os líderes, eles não são perseguidos nem pelo mundo e nem pela própria igreja. Em nome de uma união de diversidades pessoais e de diversidades, em nome de uma união por questões pessoais, mesmo em detrimento a divergências doutrinárias, os caras estão muito longe de ser como os apóstolos eram. Entende? Então, os apóstolos, eles viveram uma vida de desgraça. E por quê? Porque eles escolheram, isso aqui é um tipo de franciscanismo? Não. Por conta da verdade, eles sofreram como sofreram. Muito diferente dos ministros, apóstolos e líderes de hoje em dia, que são falsos e não têm essa característica. Todos os versículos estão aqui também. Mais uma característica dos apóstolos. Os apóstolos recebiam palavras, visões de anjos e sonhos, até mesmo aparições do Senhor Jesus, isso é muito importante, Paulo recebia, no decorrer de seus ministérios, o que os tornava canais de informações únicos. Sabe, não se pode comparar os apóstolos com qualquer pessoa hoje. Os apóstolos, eles tinham visões de anjos. Por exemplo, Pedro teve visões daquele lençol, apareceu um anjo para libertar ele da prisão. O Senhor Jesus apareceu para Paulo algumas vezes. E fora o fato de que os outros apóstolos, nós não temos muito sobre a vida deles. E tudo isso aqui é aplicável a eles. Se o Senhor Jesus apareceu recorrentemente no ministério do apóstolo Alfeu, que talvez você nem saiba que existia um apóstolo chamado Alfeu, ainda assim era uma das características do apostolado verdadeiro. E isso, por eles terem essa informação fresquinha do céu, os tornava um canal de informação único. Por isso que a autoridade oral, a autoridade vocal dos apóstolos e dos profetas, como a gente vai ver mais à frente, elas estão totalmente ligadas à autoridade da Escritura. O que um apóstolo falava em seu ministério inspirado era igual ao texto da Escritura. Igual. Não há juízo de valor entre o que os apóstolos falavam e entre o que já estava escrito. Era igual em autoridade, pois era a palavra de Deus. O que diferencia-se dos apóstolos falsos hoje também. Penúltima característica. Uma característica que é necessária citar é que todos eles eram judeus. Nenhum deles foi chamado dentre os gentios. Não existe apóstolo gentil nas Escrituras. Cara, isso é incrível, porque eu sou brasileiro. Você me ouvindo aqui, talvez seja brasileiro, ou eu tenho alguns seguidores também dos países hispânicos, né? Mas vocês são gentios, vocês não são judeus. Vocês não têm o sangue de Abraão, ok? Bote-se no seu lugar. Então, entre os apóstolos, não havia gentil. Você pode perceber que a questão do fechamento do cânon e do grupo apostólico está totalmente ligado ao povo judeu.
A partir do momento que o templo é destruído e os judeus são dispersos, você vê uma derrocada desse povo. E isso está totalmente ligado ao fechamento do cânon, ou seja, Deus quis completar o cânon entre os judeus, e depois o evangelho passando aos gentios. Mas o evangelho passou aos gentios tendo o cânon fechado por judeus. Todos os escritores da Bíblia são judeus. E todos os apóstolos da Escritura são judeus. Então essa é uma característica intrínseca do que é um apóstolo bíblico. Aí você vê esses apóstolos aí do Brasil, nascido em, sei lá, Macapá. Pô, isso é uma brincadeira, cara. Isso é uma brincadeira, os caras estão brincando, pô. Os caras estão brincando. O cara nasceu, sei lá, em Goiânia. O cara nasceu, sei lá, na Papuda. O cara nasceu em Osasco, mano. O cara nasceu aqui em Saquarema, Rio de Janeiro. Aí o cara quer ser apóstolo. É um brincante, pô. É um brincante. É um brincalhão, um palhacinho. O cara nasceu lá em, sei lá, no Sudeste Asiático. No Centro-Oeste Africano. No Texas. No Haiti. Papua Nova Guiné. Não. Apesar de a questão do judeu é mais do sangue do que do território, né? Mas os gentios, nunca se levantou um apóstolo gentil. O apóstolo dos gentios, que a Escritura fala que é Paulo, é judeu. Então essa é uma característica importante. O que faz com que todos os apóstolos atuais sejam mentirosos. Ah, mas e se um judeu messiânico se auto-intitular apóstolo? Como que a gente faz? Dentro dessa característica aqui, ele está tendo até a característica de um apóstolo. Essa aqui. Ele é judeu e apóstolo. Mas por todas essas características anteriores, tanto de chamado, como de testemunho ocular, tanto de sinais, como de vida menosprezadas, autoridade sobre doenças, tudo aqui. Ele vai ser falhado, ele vai falhar terrivelmente nisso. Então, todas essas características precisam existir em alguém para ele ser apóstolo hoje. Entende? Então, vamos lá. Então, ainda que um judeu messiânico queira ser apóstolo, por todas as outras características, ele seria achado em falta e, por conseguinte, mentiroso. Por isso que ninguém fora dos apóstolos e que eram judeus poderiam se autotitular apóstolo. Por causa de todas as outras características. Última característica que eu elenquei aqui. Todos eles eram homens, não sendo nenhum dos apóstolos do sexo feminino. Isso aqui inaugura já nessa nossa série sobre sensacionismo algo muito importante, que é o seguinte. Existem certos dons que são exclusivamente masculinos. Já que a gente vai tratar dom por dom aqui, a gente vai chegar em alguns dons e vamos mostrar isso, que alguns dons não são dados à mulher. Por exemplo, quando a gente chegar no dom de pastor, que é um dom que continua, Hugo, por que não pode ter pastora? Aí vamos argumentar de várias formas, de várias maneiras, bababá, bababá, bababá. Mas a verdadeira base bíblica para não ter pastorado feminino é o cessacionismo. Porque no cessacionismo a gente vai aprender que o pastorado tem característica única masculina. Sendo assim, não existe pastora mulher. Sendo assim, voltando ao nosso tema, não existe apóstola. É bem simples. Não existe apóstolo. Por quê? Porque todos os apóstolos... mas Hugo, isso daí é preconceito, isso é machismo. Não é não, cara. Quantas mulheres que ouviram o Senhor Jesus desde o seu início, desde o batismo de João até a sua ascensão, e nunca foram chamadas pelo Senhor Jesus mesmo, nem pelos apóstolos. Por exemplo, o Senhor Jesus repreendeu os apóstolos de não terem recebido o testemunho da ressurreição por Maria Madalena. Falaram que eles foram incrédulos, lançou em rosto a incredulidade dele por não ter crido nessas irmãs. Então o Senhor Jesus sempre incentivou as irmãs a levarem o testemunho, mas nunca as chamou para o ministério de apóstolo. Entende? Então não é questão de preconceito, é questão de como Deus quer que seja feito. E Deus não quer mulheres entre os apóstolos. E não quis, e nunca houve. Então uma das características do apostolado também é que todos eles eram homens, masculinos, não sendo nenhum dos apóstolos do sexo feminino.
mesmo havendo mulheres crentes entre os discípulos. Deus chamou apenas homens ao ofício de apóstolo exclusivamente, mostrando que esse dom se distingue, dentre muitas outras coisas que a gente citou, também pelo gênero que possui, gênero exclusivamente masculino. Aí eu botei todas as referências bíblicas aqui, mais uma vez. Então, para finalizar, existem dons, já adiantando, que são dados somente para homens, e mulheres não têm parte nesses dons. Tá bom, queridos irmãos? Então, essas são as características, e agora a gente vai passar para as funções de um apóstolo. A gente já viu as características dos apóstolos, agora a gente vai chegar nas funções de um apóstolo, também com todas as bases bíblicas direitinho.